Amém. Que especial ter esse louvor. Tantas lembranças. Quem está aqui há muitos anos sabe o que significa ver toda essa galera junta, reunida. O Hudson, o Felipe, a Dali, o Kim. Remete à Alegórica. E também ao Poesia e Caos, que sempre foi uma banda muito legal aqui do 242. Foi maravilhoso esse louvor. E está muito relacionado com aquilo que a gente vai falar hoje aqui. A gente está nessa série, né, de Caminhos do Coração. E a gente está fazendo ao longo desse ano, a gente fará ao longo desse ano, uso do devocional do Ricardo Barbosa, desse mesmo tema. Então, boa parte de tudo aquilo que a gente vai falar ao longo desse ano vai ter alguma inspiração nisso, mas a gente gostaria que vocês também pudessem adquirir o livro. Se você quiser o livro e não tem condições de pagar o livro, converse com a gente vê o que a gente pode fazer. Mas seria legal que todo mundo tivesse esse devocional, para que a gente pudesse estar conversando sobre ele ao longo desse ano. E o tema específico que a gente vai falar hoje é o poder do nome de Jesus. E tem tudo a ver com o que a gente cantou. Nós cantamos muito louvores hoje que aponta para a soberania, para o poder desse nome, do quanto esse nome é relevante para a nossa vida, para a nossa existência e para tudo que acontece nesse universo. Tudo está ligado a esse nome de poder, que é o nome de Jesus. Então, eu queria começar orando, para que a gente tivesse esse tempo de colocar os nossos corações, os nossos ouvidos, diante daquilo que o Senhor quer falar conosco. Amém? Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por essa manhã, eu te agradeço por esse louvor tão bendito, Jesus, por esse momento de adoração que a gente pôde ter diante da Tua face, de reconhecer a Tua soberania, reconhecer, Senhor, a Tua majestade, reconhecer, Jesus, que existe somente um Deus, existe somente um Pai sobre as nossas vidas, como Deus, como Senhor, como Rei soberano. E é o Senhor, Pai. Muito obrigada, Jesus, por aquilo que o Senhor é em nós, por aquilo que o Senhor faz por meio de nós. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor, apesar de nós, dos nossos pecados, das nossas limitações, das coisas que nos desafiam, o Senhor nos ama, e a Tua graça é uma realidade constante na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque a nossa humanidade não consegue conceder a Tua graça, mas ainda assim a gente é beneficiado por ela. Então, Senhor, nós te agradecemos por tudo. Eu peço que o Senhor prepare os nossos corações, que o Senhor prepare a nossa mente, e que o Senhor fale conosco. Eu submeto, Jesus, a minha vida, tudo que eu vou refletir aqui hoje, à autoridade do Teu nome, para que o Senhor tenha a primazia de todas as coisas. Então, fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu queria pôr meu óculos primeiro, né? Estou igual o Dude. Depois dos 30 fica mais difícil, né? Esses 30 e poucos anos. Mas é legal, gente. Então, vamos refletir um pouquinho sobre esse poder do nome de Jesus, né? E eu queria começar com algumas perguntas, assim, que eu acho que é bem legal para trazer uma reflexão para a gente. Se você sabe o significado do seu nome, você sabe o que significa o seu nome? Vocês sabem? O que significa o seu nome? Pequeno martelo. Olha só, o meu significa agulha. Cada coisa maluca, né? Mas alguém sabe o significado do próprio nome aqui? Eu sei do meu marido, Ângelo, já é meio óbvio, né? Mas isso é muito importante. Você já parou para pensar de onde vem o significado desse nome? Por que que isso é importante? O que que significa tudo isso? Em muitas culturas ao redor do mundo, não é só algo bonito. Ele não é escolhido só porque ele soa bem, porque ele tem uma boa sonoridade, ou porque ele é agradável, ou porque os pais gostaram. Mas, em muitas culturas, o nome tem relação com a história dessa pessoa, dessa família, com essa identidade, com essa expectativa do que a pessoa virá a ser. Então, a gente nomeia, a gente vê muitos exemplos disso na Bíblia. A Bíblia tem várias passagens que mostram isso. Inclusive de mudança de nome, por conta do significado do nome. Então, o nome ele é algo muito importante
para nós. Embora a gente muitas vezes não leve isso com tanta importância, mas ele é muito importante. Então, por exemplo, existem povos que nomeiam as pessoas por conta do dia do nascimento dela, porque faz sentido dentro daquele período, daquele determinado momento. Já em contextos cristãos, por muito tempo, o primeiro nome era chamado do nome cristão da pessoa, que era ligado à tradição da fé. E isso acontece em algumas religiões até hoje, né? No judaísmo tem muita relação, a questão do nome ser ligado a essa fé, ter um significado dentro da fé para esse nome, né? E ainda hoje, a gente pode ter essa questão de nome escolhido também, no nosso caso, aqui, né, no Brasil, em homenagem a pais e avós, também por conta de convicções religiosas, por conta de moda cultural, né? Quantas vezes assim tem aquele boom de nome em determinada época? Então, teve a época dos Enzos, teve a época das Patrícias, teve a época de tantos nomes que a gente teve por aí. Às vezes, por conta de uma celebridade, alguém ficou muito famoso em determinado momento, e aí todos os pais colocam o nome igual daquela celebridade. E, às vezes, o pessoal até exagera um pouquinho, né, na criatividade. A gente levantou uns nomes aqui que são criativos no Brasil, e isso é de acordo com algumas reportagens e registros dos próprios cartórios. Aeronauta Barata. Legal, né? Agrícola Beterraba Areia. Chevrolet da Silva Ford. Colapso Cardíaco da Silva. Isso sou eu. Dolores Fuertes de Barriga. Maria Privada de Jesus. Oceano Atlântico Linhares. E Universo Cândido. Esse é até poético, vai. Universo Cândido, eu gostei, achei legal. Mas é importante a gente saber que os nomes eles carregam sentido e eles representam a pessoa que carrega esse nome. E se isso é verdade para nós, que vivemos aqui hoje, em 2025, vocês imaginam quando a Bíblia foi escrita, então? E imagina quando a Bíblia ela fala o nome de Deus e ela fala o nome de Jesus. O significado que esse nome tem. Em Filipenses 2, de 9 a 11, diz assim, por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então, esse texto de Filipenses, ele não nos apresenta uma forma, ele nos apresenta uma realidade. Jesus é poderoso. Diante dele, todo joelho se dobra, nos céus, na terra, embaixo da terra. E toda língua declara que ele é Senhor. Jesus tem um nome que está acima de todo nome. E isso é muito importante a gente começar tendo essa plena consciência de que o nome de Jesus está acima de todo nome. Então, conhecer o nome de Deus, conhecer o nome de Jesus, é saber exatamente quem Ele é. É conhecer a pessoa de Jesus. É saber o que significa esse nome tão poderoso e o que ele representa para as nossas vidas. Em Êxodo 37, de 17 a 19, diz assim, o Senhor respondeu a Moisés, certamente farei o que me pede, pois me agrado de você e o conheço pelo nome. Moisés disse, então peço que me mostre a tua presença gloriosa. O Senhor respondeu, farei passar diante de você toda a minha bondade, e anunciarei diante de você o meu nome, Yahvé. Pois terei misericórdia de quem eu quiser, e mostrarei compaixão a quem eu quiser. Em Êxodo 35, de 5 a 8, diz assim, então o Senhor desceu em uma nuvem, e ficou ali com Moisés, e anunciou seu nome, Yahvé. O Senhor passou diante de Moisés, proclamando, Yahvé, o Senhor,
o Deus de compaixão e misericórdia. Sou lento para mirar e cheio de amor e fidelidade. Cubro de amor 1000 gerações e perdoo o mal, a rebeldia e o pecado. Dos pais sobre os filhos, até a 3ª e 4ª geração. No mesmo instante, Moisés se prostrou com o rosto no chão e o adorou. Quando Moisés pede aqui a Deus, para que ele revele a glória dele, revele quem ele é, Deus responde revelando o quê? O nome, Yahvé, quem ele é. Então, olha como é poderosa essa questão do nome, aqui, no nosso contexto, na nossa fé, na palavra que a gente acredita, na Bíblia. É muito importante, porque Deus não fala para ele, olha, eu sou fulano de tal, 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 tal. Não, eu sou Yahvé, meu nome. E depois ele fala várias coisas sobre ele. Né? Então, no pensamento bíblico, nome, né, no hebraico, ele significa Shem, que envolve caráter, reputação e autoridade. Essas coisas todas são carregadas no nome. O nome tem tudo isso envolto nele. Caráter, reputação e autoridade. Na cultura hebraica, conhecer um nome de um homem é o mesmo que conhecer a sua essência. Há um significado profundo na expressão agir em nome de alguém ou com o seu nome. Isso significa, antes de tudo, agir em nome de alguém é como se a própria pessoa estivesse realizando aquela ação. Então, na cultura hebraica, quando você fala, eu vim em nome de fulano, eu estou aqui em nome de fulano, o que você está dizendo? Ele me endossou, eu posso responder por ele, eu represento ele aqui. Então, é como se fosse ele aqui, e não mais eu, mas essa pessoa de quem eu represento esse nome. Né? E o ato é feito da mesma maneira que ele faria, com a mesma autoridade e com a mesma responsabilidade de quem é o portador do nome. Por isso, falar do nome de é o mesmo que falar da pessoa em si. Então, quando Deus se apresenta a Moisés, ele proclama o seu nome. E o que está envolvido nisso? Quando ele fala Yahvé, e o que vem logo depois do que ele diz, principalmente no 2º versículo que a gente leu aqui, de Êxodo, que ele é compassivo e misericordioso. Ele é tardio em irar-se. Ele é cheio de amor, leal e cheio de fidelidade. Ele é justo, porque ele perdoa, mas ele não inocenta o culpado. Conhecer o nome de Deus, saber que o nome de Deus é isso tudo aqui, gera em nós confiança. E gera em nós senso de proteção. Quem conhece o teu nome, confia em ti, diz Salmo 9:10. Pois tu, Senhor, não abandona quem te busca. Já em Salmo 91:14 diz assim: livrarei aquele que me ama, protegerei o que confia em meu nome. Sempre tem relação com o nome. Sempre tem relação com o significado e com tudo que envolve o nome. Mas então, beleza. Então, eu vou usar esse nome aí. Para tudo agora, eu vou usar esse nome como uma simpatia. Eu vou usar esse nome como um amuleto, como uma magia. E eu vou falar esse nome e tudo está resolvido. Não. Não é sobre isso. Aqui é sobre um relacionamento. É quem conhece. É quem, de fato, sabe quem é. É quem, de fato, tem um relacionamento ativo e vivo com esse Deus vivo. O nome, por si só, ele é só um nome. Na época de Jesus, sabe quantos Jesus haviam? Jesus não é um nome. Haviam muitos Jesus. Josué, lá no Antigo Testamento, né, já tinha ligação com esse mesmo nome. Jesus não era o único. Qual era a diferença de Jesus? A gente vai ver aqui o poder desse nome. É diferente, não é simplesmente o nome vazio em si. Então, há um nome acima de todo nome.
E eu vou ler novamente Filipenses, capítulo 2, versículo 9 a 11, que diz: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra, e lhe deu o nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Paulo diz: por isso Deus o elevou ao lugar de mais alta honra. O verbo grego que se aplica aqui, nessa questão do elevar, é o hiperoposto, acho que é assim que fala, que significa que é uma exaltação sem paralelo, que não tem comparação, é uma exaltação acima de qualquer exaltação, é o nível maior de exaltação. E é isso, é esse verbo que Paulo usa aqui em Filipenses para definir o quanto Deus elevou Jesus, o nome de Jesus. Então, Jesus Cristo é Senhor. John Stott, ele ressalta a centralidade e a importância do nome de Jesus. E ele diz: Jesus é o centro da história. Jesus é o foco das Escrituras. Jesus é o coração da missão. É impossível fazer qualquer coisa sem Jesus. Jesus é o Senhor. E Jesus tem a autoridade suprema. Vocês se lembram que na última série, em dezembro, a gente falou um pouquinho sobre o significado do nome de Jesus? E eu vou relembrar. Quando a gente fala sobre Cristo, Cristo não é sobrenome. Lembra que a gente falou que Cristo não era sobrenome? Cristo significa ungido, Messias. E ele vem do grego Christos, que significa exatamente isso. Ungido, o Messias. E Jesus, que é o nome pessoal, vem de Yeshua, que significa o Senhor salva. Assim, quando a gente diz Jesus Cristo, o que a gente está afirmando? Jesus é o Messias prometido. Jesus é o ungido de Deus enviado para salvar. Esse é o significado do nome de Jesus. Então, quando a gente proclama esse nome, é isso que a gente está dizendo. É isso que a gente está declarando. É isso que a gente está afirmando. Que esse Jesus é o ungido de Deus. E que ele foi enviado ao mundo para nos salvar. Para redimir toda a criação. Porque é isso que diz lá a palavra. Que com ele está redimindo todas as coisas. Então, é muito além só da nossa humanidade. Por isso que é importante a gente, como cristão, dar um bom exemplo com relação ao cuidado do planeta. As escolhas que a gente faz de consumo, tudo isso aponta para esse Jesus. Tudo isso aponta para o que Deus está fazendo na humanidade, certo? Então, Jesus é esse ungido de Deus, enviado para salvar. O poder do nome de Jesus é o poder da pessoa de Jesus. Uma coisa não anula a outra, é tudo uma coisa só. O poder do nome e o poder da pessoa. Eles caminham juntos. Em Mateus 28, 18, diz assim: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Só Deus tem poder para falar uma frase dessa. Só alguém que é 100% homem e 100% Deus. Que tem poder para falar desta maneira. Toda autoridade no céu e na terra foi me dada. A W. Tozer, ele nos ajuda a entender essa relação do poder e da pessoa que possui esse poder. E ele diz assim: o poder de Deus não é algo que Deus tem, é algo que Deus é. O poder é algo que é tão próprio de Deus como a sabedoria e o amor são próprios deles. O poder de Deus é inerente à vontade de Deus. E ele age somente quando ele quer que haja. O poder de Deus é o seu santo ser em ação. Amém? Então, o poder no nome de Jesus não é uma superstição cristã. Não é uma mandinga. Não é um patuá. Não é alguma coisa que a gente acredita que vai trazer sorte para a gente. É um nome que define tudo sobre nós.
sobre quem nós somos, é quem direciona a nossa vida, é o que nos traz fé, é o que nos traz esperança, é o que nos faz ter a certeza de que existe um Deus que olha por nós e que zela por nós em todo o tempo da nossa vida, um Deus que redime o nosso pecado, um Deus que nos chama para viver algo novo com Ele, mesmo quando a gente rejeita Ele, muitas vezes, pela nossa humanidade, pelo curso da nossa vida. Muitas vezes a gente tem dificuldade de estar numa fase boa com Deus, porque a gente acha que Deus não fez determinadas coisas que Ele deveria fazer, e a minha expectativa fica frustrada, e eu me afasto dEle, porque eu acho que Ele não me ama bastante, porque Ele ama mais fulano do que Ele ama a mim. Ainda assim, Ele continua te amando muito, e Ele continua tendo os mesmos planos que Ele tem para a tua vida, porque Ele não é como a gente, que é movido por emoção. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é constante, Deus é real, Deus é inexplicável. É essa a verdade. A nossa humanidade não consegue conceber tal amor. E às vezes a gente rejeita esse amor porque a gente não consegue entender esse amor. E aí, para a gente é muito difícil, porque a gente coloca coisas para que a gente ame as outras pessoas. A gente coloca padrões. Eu vou até aqui. Ah, não, isso aqui já fere muito o que é o que funciona para mim, então eu já não quero mais caminhar com você. Já não te quero mais próximo de mim. E aí a gente acha que Deus ama a gente desse jeito. Se fosse assim, a gente estava lascado. Deus ama a gente pelo que Ele é, não pelo que a gente é. Deus ama a gente por conta do Deus soberano que Ele é. Por conta do nome dEle, porque Ele é esse Deus de amor, entende? Então, a realidade é que Jesus é Senhor, e que Ele detém todo o poder e toda a autoridade sobre o mundo, amém? Sobre o universo. Em Atos 19, de 11 a 17, diz assim: Deus concedeu a Paulo o poder de realizar milagres extraordinários. Quando lenços ou aventais usados por eles eram colocados sobre enfermos, estes eram curados de suas doenças. E deles saíam espíritos malignos. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando os espíritos em nome de Jesus. Alguns judeus viajavam pelas cidades expulsando os espíritos malignos. Tentavam usar o nome de Jesus, dizendo: ordeno que saia em nome de Jesus, a quem Paulo anuncia. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Seva, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, o espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus, e eu conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem, possuído pelo espírito maligno, saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram da casa, despidos e feridos. A notícia do ocorrido se espalhou rapidamente por toda a cidade de Éfeso, tanto entre judeus como entre gregos, e sobre eles veio um temor reverente, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. A frase que me pegou aqui é: eu conheço a Jesus, mas quem são vocês? Sem fé e sem autoridade dada diretamente por Ele, Jesus vira apenas uma palavra. Eles estavam expulsando em nome de Jesus, aquele que Paulo ensinou para a gente. E os demônios lá, beleza, a gente sabe quem é Paulo, a gente sabe quem é Jesus, mas quem é você? A gente sabe quem a gente é? Se hoje, faz muito tempo que a gente não vê essas situações, né, de manifestação dentro das igrejas. Eu cresci numa igreja que tinha muito isso. Eu me pergunto assim hoje, será que a gente teria essa autoridade? É uma verdade isso. Será que a gente tem autoridade para falar em nome de Jesus? Inclusive eu. Será que eu tenho autoridade? Será que eu tenho? Será que as pessoas veem Jesus em mim? Será que eu represento bem Jesus? Será que eu tenho essa autoridade dada por Ele, que deixa de ser Ele uma única palavra para se transformar em algo poderoso
para esse mundo, a gente tem que se fazer essa pergunta. Em nome de Jesus, nós representamos Jesus. Essa é a grande verdade. Em Lucas 10, de 17 a 20, diz assim: quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhe obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu, no livro da vida. Não é sobre o poder que nós, como indivíduo, temos, ou o que nós podemos fazer através daquilo que o Senhor Jesus nos deu. A nossa gratidão é de sermos salvos e de saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. E que por isso é que a gente tem essa autoridade que vem dele para algumas coisas que a gente precisa fazer nesse mundo. Seja na missão, seja no serviço social, seja no seu trabalho, seja onde você estiver. Para que você seja um instrumento de Deus lá, com autoridade, para reconhecer, ler aquele ambiente, saber o que você precisa fazer ali, o que você deve falar, também ser sábio. E em determinado momento, nem que for lá no seu cantinho, ou lá no banheiro do seu trabalho, você colocar autoridade sobre aqueles espíritos que estão agindo naquele lugar. Às vezes a gente está muito racional hoje. Tudo se resolve muito no âmbito, né, da mente, das palavras certas, da academia e tal. A gente precisa de um pouco de poder, irmãos. A gente precisa de fogo. A gente precisa do Espírito Santo. A gente precisa resgatar algumas coisas, a autoridade que Deus nos deu. Nós vivemos num mundo que é constantemente uma guerra espiritual que acontece. Não que a gente está em guerra com ninguém, não é disso que eu estou dizendo. Nós não estamos em guerra com o mundo, nós contra o mundo. Mas existe um universo espiritual, vocês lembram? A gente estudou sobre isso o ano passado aqui. Nós tivemos uma série inteira falando sobre essa realidade. Isso é real. E nós temos autoridade sobre esse mundo por causa de Jesus. Porque o sangue dele nos transformou em alguém que pertence a ele. E ele nos dá essa autoridade nesse nome. Então, às vezes, irmãos, é simples. Às vezes a gente enfeita e floreia demais. Às vezes você só precisa ir lá e fazer uma oração e repreender em nome de Jesus. É só isso. E saber que existe essa realidade que Deus está agindo. A gente precisa voltar a recuperar umas coisas assim, ó. Eu cresci na Assembleia de Deus, então você imagina, né? Já era um pouco too much, assim, mas o equilíbrio, né? E qual é o equilíbrio? Aonde a gente consegue esse equilíbrio? É aqui. Agora, fingir que isso não existe, não funciona. Não é uma boa solução. Então, estejam alegres, porque o nome de vocês estão escritos no livro da vida. Amém? Alegre-se, porque os seus nomes estão escritos no céu, diz Jesus. Os demônios se submetem ao nome de Jesus nos lábios dos discípulos. E por quê? Foi como a gente disse. Porque eles não foram para o mundo como autônomos espirituais. Eles não foram pela própria força, achando que só porque vai falar esse nome está tudo certo. Eles foram enviados como autorizados. E é o que nós somos hoje. Nós somos enviados de Jesus, autorizados por Ele, delegados por Ele para uma obra. Nós temos autoridade. Mas como que a gente coloca isso em prática? Qual é a maneira de fazer com que isso esteja no lugar certo? Para que a gente não seja dominado por sede de poder sobre o outro. Para que a gente não se torne autoritário sobre a vida do outro, achando que eu sou mais santo e eu tenho que dar para o outro a regra do tipo de vida que ele tem que viver. Que não é sobre isso. Não é sobre você ser alguém que representa Jesus, não sendo como Jesus. Mas pelo contrário. Como? Qual é a maneira que a gente tem de fazer isso? E isso diz respeito à nossa identidade. Em 2 Coríntios 5, 20,
diz assim: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Embaixador, no sentido bíblico, né? No sentido bíblico, é alguém que fala e age em nome de um rei. Olha essa responsabilidade, cara. Você já parou para pensar? A responsabilidade que é você ser embaixador de algo. E aqui está falando de um rei terreno, a gente está falando de um rei soberano, criador de todas as coisas. É muito maior essa responsabilidade. Tem misericórdia de nós, Senhor. Rejeitar o embaixador é rejeitar o rei que o enviou. Já no Google, né, dei uma pesquisada lá, nos dias atuais, o cargo de embaixador é uma posição de grande responsabilidade e prestígio, ocupando o topo da hierarquia diplomática de um país. Então, imagina, você ter o presidente, basicamente fora do Brasil, o embaixador ele tem o mesmo poder, ele representa a nossa nação, de uma maneira clara, direta, objetiva. Então, o embaixador ele é um representante oficial do seu governo no exterior, atuando como a principal ponte de comunicação e negociação com o país anfitrião. Então, representar o nome de Jesus não é só usar a linguagem certa, é viver sob o senhorio de Jesus e agir como quem carrega o reino no cotidiano. Cara, olha só, essa parada do Google aqui me pegou. É o representante oficial do seu governo no exterior, atuando como a principal ponte de comunicação. Olha só esse papel, que louco. Imagina, a gente é o representante do nosso governo no exterior. Então, a gente é representante do nosso governo do nosso rei, do nosso Senhor, lá fora. A gente está representando Cristo lá. Então, quando as pessoas conversarem com a gente, quando elas se relacionarem com a gente, elas vão estar conversando com alguém que é um representante do reino. O que as pessoas estão vendo em nós? Elas estão vendo Cristo em nós? Elas estão vendo essa boa representação do reino? E eu não estou falando isso apontando para um legalismo. Eu estou dizendo na maneira como a gente se porta, o jeito como a gente ama as pessoas, como a gente é portador de paz, como a gente é portador de esperança, como a gente tem sido esse representante do reino lá fora. E aí a segunda parte, atuando como uma principal ponte de comunicação. A gente usa muito esse termo na Steiger, de ser ponte para a cultura, de ser ponte para a galera que está fora da igreja. E isso é extremamente importante. Nós somos essa ponte de comunicação, porque eles não conhecem a Cristo. Eles nunca ouviram falar sobre Jesus. Podem ter ouvido, mas nunca tiveram uma experiência com Jesus. Quem é o responsável de fazer essa boa comunicação? Essa ponte entre cá e lá. Somos nós. É isso que um embaixador faz. Essa boa representação do próprio reino. Entende? Então, não é só representar Jesus de uma maneira certa, é viver esse senhorio. E a gente nunca deve esquecer que há salvação no nome de Jesus. Romanos 10, de 9 a 10, e depois o versículo 13, diz assim: se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Tem aqui alguma outra coisa que você precisa fazer para ser salvo? Tem algum outro porém aqui? Não. É simples, a gente que complica. A gente que começa a colocar regra para as pessoas. Tipo, olha, para você ser salvo, você precisa fazer isso, 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 isso. Não. Isso vem com o tempo. Com discipulado, com santificação. Mas para Jesus te salvar,
Basta você crer que Ele é Senhor e que Jesus ressuscitou. Amém? Então, a salvação no nome de Jesus. A gente precisa confessar com a boca que Jesus é Senhor. Se você ainda não fez isso, faça. Reconheça Jesus. Né? Às vezes a gente vive uma fé tão primária, a gente tem uma dificuldade tão grande de reconhecer e viver de uma maneira íntima com Jesus. Cara, mas é tão simples. Confessa que Ele é o Senhor. Creia no seu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E invocar o nome é clamar por socorro, é render-se, é pedir ajuda com fé, crendo que esse nome é poderoso o bastante para transformar toda a trajetória da tua vida, para trazer esperança, para trazer algo novo. Se você começou 2026 desanimado com a fé, se você começou 2026 sem saber se Jesus faz sentido, se tudo isso que eu vivi a minha vida inteira faz sentido, se eu deveria continuar com isso, vale a pena. Faça algo novo esse ano. Esse é o momento. Jesus está aqui, Ele continua o mesmo. Reconcilia. Ele te ama. Ele nos ama. E Ele tem planos de vida, de esperança, de salvação, de restauração para nós. Vamos parar de rejeitar Ele por bobeira, porque o nosso ego está falando muito alto às vezes, ou porque a gente é mimado pra caramba, né? Mas a gente deve invocar o nome e clamar por socorro, e render-se a Ele, e pedir ajuda com fé. Em Atos 4:12 diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Amém? Amém. Você pode confessar Jesus hoje, para salvação, ou um dia, você pode reconhecer que realmente Ele era Senhor, mas aí vai ser tarde demais para você. Sem ameaças, só estou dizendo o que a Bíblia fala. Eu escolheria agora, eu acho que ia ser melhor. E para a gente terminar, eu quero indo para o final, algumas coisas que eu gostaria de recomendar para a gente. É que a gente conheça o nome de Jesus. Não só esse nome escrito, mas a profundidade do significado desse nome, o poder desse nome. E que através desse relacionamento real, profundo e diário com Ele, que a gente confie nesse nome. E que a gente apresente as nossas batalhas, os nossos medos, os nossos desafios, as nossas ansiedades diante dEle. E que a gente submeta tudo isso ao Filho. Que a gente represente bem o seu nome. Então, que a gente viva como um embaixador, né? Como a gente falou aqui. Que a gente revele Jesus por palavras e por ações. As duas coisas. Esse negócio de que prega o evangelho o tempo inteiro e se necessário for use palavras, é balela. Fale de Jesus de maneira clara. Mas também haja como um cristão. Seja uma referência que as pessoas olhem e falem, cara, que pessoa diferente. Né? Olha que pessoa legal. Tem alguma coisa estranha nessa pessoa, ela é diferente. Seja como Jesus. O mundo reconhece Jesus não só pelo que dizemos, mas também pelo que a gente faz. Viver em nome de Jesus é viver em missão. É viver em obediência e em amor. Exalte o nome do Senhor. Em Hebreus 13:15 diz assim: assim, por meio de Jesus, ofereçamos um sacrifício constante de louvor a Deus, o frutos dos lábios que proclamam o seu nome. Irmão, está difícil orar, às vezes? Ora, a palavra diz que o Espírito Santo, ele intercede, ele ora com gemidos inexprimíveis e nos ajuda, ele interpreta esse gemido inexprimível da nossa alma. O Espírito Santo nos ajuda nesse processo de cura, de restauração, porque ele habita em nós.
Às vezes a gente só consegue chorar, às vezes a gente não consegue nem falar diante de Deus. Amém. O Senhor conhece o teu coração. Só não deixa de fazer. Faz esse esforço, faz esse sacrifício. E eu garanto que vale a pena. Porque o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. E aí Ele corresponde à nossa expectativa da ânsia por Ele, do desejo dEle na nossa vida, nessa realidade de vida. E para encerrar, eu queria recomendar a vocês a leitura de Colossenses 3. É um trecho longo, eu não vou ler ele inteiro. Do verso 1 ao verso 17. Colossenses 3, ele é um ótimo manual de vida para nós. Muito prático, muito aplicável até hoje na nossa vida e que faz muito sentido. E eu queria encerrar lendo pelo menos 2 versículos dessa passagem, que é do 15 ao 17, que diz assim: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz, e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo, em toda a sua riqueza, preencha a vida de vocês. Ensinem e aconselhem uns aos outros, com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Pai por meio dele. Vou ler de novo. E tudo o que fizerem e disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus por meio dele. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu nome soberano, esse nome cheio de autoridade, de poder. Esse nome, Jesus, que transforma a história da humanidade. Esse nome, Jesus, que cria todas as coisas. Esse nome que cura, que liberta, que restaura. Esse nome que traz vida. Esse nome que muda, Senhor, a nossa trajetória. Esse nome, Senhor, que é capaz de criar aonde não tem, Jesus. Esse nome, Jesus, que muitas vezes a gente tem dificuldade de entender o poder que é envolto nele. Mas, Pai, nos ajude, Senhor, segundo a direção do Teu Espírito Santo, sendo cheio do Senhor, em tudo aquilo que a gente fizer, e representando bem o Teu nome, Senhor. Perdoa-nos as vezes que nós falhamos nisso, e nos ajuda, Senhor, a sermos melhores e mais parecidos contigo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.